Bom, sobre esse assunto, né, sobre esses benefícios em relação à chuva, a gente vai agora ao vivo com o Neto Mota, porque a Secretaria de Assistência Social de Maceió começou hoje a segunda fase do cadastramento para as famílias que não estavam em abrigos. Mas muitas famílias vítimas das chuvas não estão satisfeitas ainda com esse cronograma, com essas ações. Então vamos saber diretamente com o Neto Mota. Neto, boa noite. Como é que a Secretaria está organizando o cronograma? A gente tinha falado sobre isso semana passada, mas como é que respondem a essa população, né, no caso, a esses moradores que ainda estão, de fato, reclamando? Edson, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade Alerta Alagoas. Pois é, de um lado, as famílias reclamam de supostos episódios de demora nesse cadastro. Do outro, a Prefeitura de Maceió diz que depende da triagem da Defesa Civil Municipal, já que a Defesa Civil está com a força-tarefa nos bairros, já que essa nova etapa do cadastro é direcionada para as famílias que não estavam nos abrigos. Para a gente entender melhor, eu estou aqui ao lado do Cleidson Moura, que é secretário municipal de Assistência Social. Secretário, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Conta para a gente o que é que está acontecendo, como é que acontece, na verdade, essa triagem da Defesa Civil até a Prefeitura. Edson, boa noite a todo mundo que teve para Jussara, Neto. Está mais do que dito, mas nós vamos dizer tantas quantas vezes forem necessárias. A primeira etapa, a Prefeitura atendeu todas as famílias que estavam nos nossos abrigos. Eram 14 abrigos. Atendemos todos, já fizemos o cadastramento de todos, pagamos todos eles também. 3.000 famílias já receberam o cheque de R$250 do auxílio moradia e o cheque de R$500 do auxílio chuva. O que é que acontece? O mesmo de sempre. As pessoas na ansiedade e no aperreio mesmo, financeiro, economicamente falando, as pessoas estão necessitadas, perderam as coisas em casa. A Prefeitura, por livre e espontânea vontade, diga-se de passagem, é um programa voluntário da Prefeitura. A Prefeitura tinha esse recurso em caixa, era um momento de aperreio das famílias mais necessitadas, então o prefeito JHC definiu dar esse auxílio, dar este apoio a essas famílias, e nós começamos. Só que, como se trata de recurso público, as pessoas não entendem ou fingem que não entendem, porque acham sempre que a dor delas, eu repito isso sempre, é maior do que a do vizinho, elas querem ser atendidas imediatamente. Não vão ser. São 12, 14 comunidades que nós vamos a cada dia em uma, em duas, até que atenda todo mundo. E a Defesa Civil, que é o órgão responsável por fazer essa medição de enchentes, de desastre, de quem foi atingido, tem que estar em loco. Porque nós não vamos... Não está escrito na testa de ninguém, eu preciso, eu não preciso. Pelo contrário. Por que está demorando muito? Porque quando chega um lote de um bairro, que a gente joga no sistema, começa a apitar. É gente que gasta R$400, R$500 de energia por mês, é gente que acabou de emplacar o carro, é gente que tem cartão de crédito, entrando na fila de quem não tem nada. E nós não vamos pagar enquanto a gente não limpar essa fila, de forma que o recurso que nós temos chegue para quem realmente precisa. Então, Edson, a desonestidade das pessoas nesse momento, motivados outros tantos por questões políticas, véspera de eleição, lideranças de tudo quanto é natureza, aparece para estar fechando rua. Aí eu pergunto para quem foi queimar pneu e atrapalhar o trânsito e prejudicar o trabalhador, o taxista, o motorista do transporte que ia fazer uma mudança, resolveu? Recebeu seu cheque? Não, tem que acabar com isso. Nós não vivemos numa tribo, não vivemos numa guerra. A imprensa está disponível o tempo todo, nós estamos disponíveis o tempo todo, não tem hora. De domingo a domingo, se for preciso, nós estamos, todos nós, eu como secretário, a equipe da Prefeitura, as nossas assistentes sociais, todo o corpo técnico disponível. Então as pessoas achando que vai tocar fogo em pneu, não. Vocês estão querendo lutar por um direito de vocês, tirando o direito dos outros. Vamos parar um pouquinho. E outra coisa, se dissesse, olha, a Prefeitura parou de fazer subitamente. Não, nós estamos fazendo. Hoje, Edson, essa fila quilométrica lá no CAT, do Pinheiro, se deu porque todo mundo quer ser atendido na mesma hora. Acontecia isso na vacina, você lembra? Vocês lembram? Que nos primeiros dias de vacina a gente não ia deixar de vacinar ninguém, mas todo mundo queria ser vacinado de uma vez só. Aconteceu isso sábado, a gente abriu o primeiro sábado, nós vamos funcionar de segunda a sábado, todos os dias, até outubro,
fazendo o cadastramento único de todo mundo, recuperando os NIS, para que as pessoas não percam o seu auxílio, mas todo mundo quer ir no mesmo dia, impulsionado por venda de ficha falsa, por esquema de acomodação de lugar. Secretário, falando sobre isso, como é que acontece o cruzamento desses dados, já que o senhor acabou de falar aí do cadastro único, o NIS também, quais são, para que a população possa entender como é que vocês conseguem ver, por exemplo, quem está tentando entrar na fila de quem precisa, quais são os programas que vocês fazem esses cruzamentos de É dados? instantâneo, é CPF, é online. Colocou o CPF, aparece o que o cara tá. O cara tá no Vale Gás, tá no auxílio emergencial. Essa família recebe um Auxílio Brasil de R$400, que agora passa a ser R$600. Essa família é uma família necessitada. Ela está dentro da linha da pobreza até 2 salários mínimos, conforme a legislação federal determina. Então, essa família vai ser atendida, vai receber seus R$500. Por que não recebeu ainda? Primeiro, tem 3, 4 mil famílias ainda para serem cadastradas. Ninguém consegue fazer isso com responsabilidade. Nós poderíamos estar fazendo arrumar dinheiro e fazer fuar de dinheiro. Não pode. Repito, o recurso público tem que ser gasto com responsabilidade e com quem precisa. Eu canso de dizer, Edson, e vou repetir mais uma vez. Quando tem muito, todo mundo come muito em casa. Quando tem pouco, divide e dá um pedacinho para cada um. É o que nós estamos fazendo. Nós saímos de 200 aluguéis sociais, 200 famílias com aluguel social, para 3.000 famílias com aluguel social. Ninguém multiplica, não existe dois dinheiros. É um dinheiro só, de uma fonte só, da Prefeitura de Maceió. E se nós não tivermos rigor, esses aventureiros desonestos de plantão, bancados, sabe-se lá por quem, estão enfrentando as filas para entrar em fila, para forjar ficha, fazendo ficha de caneta para vender. Pô, o cara tem coragem de tirar R$10, R$20, R$30 de uma pessoa que já está ali na miséria, esperando para ser atendida. Paciência. Quanto a dormir nas filas, é ansiedade. A gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente diz, nós não vamos fechar as portas e deixar ninguém do lado de fora. Nós vamos atender todo mundo. Só não tem como, é humanamente impossível atender todo mundo de uma vez só. Secretário, outro ponto citado pelo senhor agora há pouco foi as lideranças comunitárias. A secretaria, inclusive, está com cadastro aberto, né? Explica para a gente como é que vai funcionar esse cadastro dos líderes comunitários. Pois é, a primeira vez, obrigado, Neto, pela oportunidade de falar sobre isso, que a Prefeitura está fazendo, está disponível já na matéria do site da Prefeitura. A partir de amanhã vai ter um banner, entrou lá na Prefeitura, cadastro de lideranças e associações comunitárias. Vai preencher o formulário, vai dizer qual é a associação, aonde fica, quantas pessoas são atendidas, que tipo de serviço essa associação presta, porque aquelas que forem passarem na triagem, realmente existirem, não for uma coisa para cabo eleitoral, para fazer cadastro de voto, for uma coisa real, que ajude a comunidade, que assista bem as pessoas, nós queremos trazer para perto, para que seja uma extensão do nosso gabinete, para que seja uma extensão da Secretaria de Assistência Social, porque nós temos 16 CRAs, e 5 CREAs, muito defasado, é verdade. Vai melhorar isso, mas não da noite para o dia. Mas nós temos 120 bairros. Tem muito bairro, muita grota, muita comunidade que demora o poder público a chegar. Por quê? Mas lá tendo uma voz com representatividade real, com reconhecimento da população, com serviço prestado, nós queremos fazer esse credenciamento, até para que a partir do ano que vem, quando a Câmara de Vereadores aprovar o novo orçamento, nós vamos ter um orçamento melhor e a gente possa fazer termos de fomento e transferências de recursos, para que a gente atenda mais de perto e mais rapidamente a população que mais precisa. Então, esse cadastro é extremamente importante que todo mundo participe. Secretário, muito obrigado pelas informações. Edson Moura chama aí informações importantes, inclusive sobre 2 principais cadastros que estão sendo realizados hoje pela Prefeitura de Maceió. Das famílias fortemente atingidas pelas chuvas e também dos líderes comunitários. Volto para você. Perfeito, Neto. Queria só cumprimentar o secretário, né, e fazer a seguinte pergunta para o secretário. Secretário, então a gente continua com um cronograma, a Prefeitura, junto à Defesa Civil, continua visitando as comunidades em que famílias foram atingidas pelas chuvas, mas aquelas famílias não foram para os abrigos. Como é que está o cronograma dessa semana? Só para a gente avisar quem está nos acompanhando aqui no Cidade. Essa semana agora tem Pontal, Vergel, Ponta Grossa, Levada, Trapiche e Rio Novo.
Se vai dar tempo de até sexta-feira chegar em Rio Novo, vai depender muito do comportamento de cada comunidade. Se a comunidade, quando a Defesa Civil chegar, são 40 homens da Defesa Civil, chegar e só procurar a Defesa Civil, quem realmente se adequa, entra, se encaixa nesse perfil, Edson, de precisão, de necessidade, a gente vai conseguir andar rápido em cada bairro. Agora, quando a Defesa Civil está chegando, é gente com carro do ano, é gente com moto do ano, é gente com filho em colégio particular, querendo a todo custo dar uma de pobre, dar uma de necessitado para arrancar de quem não tem. Então, nos ajudem, conversem entre vocês, conversem com seus vizinhos, apontem aqueles que não precisam, diga, cara, sai da fila, deixa para quem precisa. Então é uma questão de bom senso, de juízo. Nós não podemos pegar pela orelha e tirar da fila. Se pudesse, a gente pegava, não pode. Então o que a gente tem que fazer é apelar para que as pessoas que estão nos vendo, teu programa essa hora, está todo mundo em casa assistindo, na mesa é o olho no pão e outro olho na televisão, para ver a gente falando aqui, mas eu quero pedir a vocês, gente, vamos deixar para quem precisa, porque se a gente for fazer somente quando colocar o CPF lá no sistema, deu certo, a pessoa precisa, a fila vai andar rápido, o fluxo vai andar rápido, é isso que nós queremos, atender a todo mundo, mas mesmo que eles insistam em querer enganar a gente, o sistema não vai deixar, porque online é seguro, e nós não vamos de maneira nenhuma desistir, porque tem muito mais gente do bem do que gente ruim nesse mundo. Verdade, secretário. Obrigado pela sua participação. Obrigado ao Neto Mota também, né? E o que o secretário falou é verdade, porque a partir do momento que você está fazendo um cadastro, aí tem um monte de gente que vai para a fila, sem ter direito, vou arriscar. Olha, eu também quero esse dinheiro aí. Olha, vai ser bom, aqui vou fazer uma feira com esse dinheiro, vou investir, vou gastar no shopping, né? Tem gente que não precisa, de fato, estar naquela fila para esse benefício. E acaba atrapalhando tantas outras pessoas que precisam desse dinheiro para ontem, não é? Não precisa para daqui a uma semana, precisa para agora. Foi vítimas das chuvas há 15 dias, 20 dias atrás. A gente sabe que tem um processo lento, de fato, né? Um pouco mais demorado. Mas se tem mais gente atrapalhando, fica mais lento ainda, né? Então, é questão, de fato, de bom senso, acompanhar quem ainda vai receber essa visita da Defesa Civil e só buscar exatamente se, de fato, precisar e se encaixar exatamente nessa necessidade, tá?